Imagine que, ao caminhar por uma estrada solitária, você sente o faro da morte pairar no ar. Há algo no vento que traz o odor agridoce do medo. Você já ouviu falar de Ed Gein? Não apenas um homem, mas o próprio símbolo da escuridão humana. Um ser cujos crimes inspiraram os piores pesadelos do cinema. Psicose, o massacre da Serra Elétrica. O silêncio dos inocentes. Mas o que poucos sabem é que a verdadeira história dele é muito mais macabra do que qualquer ficção ousaria mostrar. Feche os olhos por um segundo. Sinta o rangido do assoalho antigo, o cheiro de mofo e couro envelhecido. Um arrepio corre pela espinha, o presságio de que algo ali não pertence a este mundo. Talvez você já tenha sentido essa presença em sonhos, ou até mesmo acordado no meio da noite com a sensação de que alguém te observava. E se eu te disser que Ed Gein transformou o medo em arte, talhando a pele de suas vítimas como se fosse tecido? Sim, ele fez. E mais, prepare-se para uma viagem sinistra ao coração da loucura humana, onde o horror não é apenas algo que se assiste, mas que se respira. Talvez você descubra que há um pouco de Ed Gein em todos nós. Afinal, a mente é capaz de abrigar monstros que nem sempre sabemos que estão lá. E se no final fosse você quem estivesse sendo observado por trás da porta? Respire fundo. O pesadelo está apenas começando. A bruma densa que paira sobre Plainfield parece esconder mais do que apenas segredos. O vento carrega um fedor agridoce que faz os moradores torcerem o nariz, mas ninguém sabe ao certo de onde vem. As noites são mais escuras por ali, como se o próprio céu se recusasse a testemunhar o que se passa naquelas terras. O cheiro de podridão é sutil, mas insistente, insinuando-se pelas frestas das janelas, penetrando nos lençóis, nos ossos. É como se a morte tivesse fincado raízes e decidido morar ali, no silêncio quebrado apenas pelo latido distante de um cão. Ed Gein caminha pela casa com passos lentos, como quem teme acordar algo adormecido. As tábuas rangem em protesto, ecoando lamentos que parecem vir debaixo da terra. Ele para diante da porta do porão, hesita. O cheiro se intensifica ali, pesado e úmido, quase sólido. Ele inspira fundo, como se absorvesse aquela essência, e um sorriso torto surge em seu rosto. É ali que mora o segredo. Os vizinhos sempre acharam Ed estranho. Seu olhar esquivo, o jeito de falar baixo, a risada que surgia sem aviso. Mas ninguém ousava perguntar o que havia naquela casa, ainda que o cheiro denunciasse o que as palavras não podiam dizer. Alguns viam sombras pelas janelas, vultos que pareciam se mover sozinhos. Outros juravam ter ouvido sussurros vindos do chão. Mas em Plainfield, o medo era tão familiar quanto a poeira que se acumulava nas varandas. Dentro da casa, o tempo parece ter parado. As paredes estão impregnadas de manchas escuras, e o teto carcomido deixa cair pedaços de gesso que se misturam ao cheiro acre. Cada passo que Ed dá faz o assoalho gemer como uma criatura viva. Ele para e observa o corredor que leva aos cômodos trancados. Cada um deles guarda um pedaço da insanidade que ele coleciona. Ele toca a maçaneta, mas não a gira. Ainda não. O narrador nos conduz por aquele lugar como se segurasse nossa mão, mas com a outra escondesse uma faca. Cada detalhe parece pulsar, respirar, convidando-nos a espiar por trás das portas. O cheiro de morte é mais forte aqui, quase palpável. Uma gota de suor escorre pela nuca, gelada, como um aviso. Talvez seja melhor não continuar, mas a curiosidade é maior do que o medo. O coração bate mais forte, insistindo em escapar. Do peito, Ed, por outro lado, parece confortável naquele ambiente. É como se ele tivesse feito as pazes com o horror, como se o cheiro de morte fosse seu perfume favorito. Ele passa os dedos pelas paredes, sentindo a textura da tinta descascada. Cada rachadura é uma cicatriz na casa.
ou na alma dele. O vento sopra pela fresta da porta, trazendo o lamento de algo que não descansa. Ele fecha os olhos, absorvendo o som como uma canção de ninar. A mente dele navega por memórias distorcidas, a mãe de voz rouca sempre presente, mesmo morta. Ela ainda fala com ele, ou ele acha que fala. O cheiro do porão é o mesmo cheiro da roupa dela, misturado a mofo. A carne envelhecida, a solidão. Ele abre um sorriso que não chega aos olhos. Talvez seja ali, naquele cheiro, que ele encontra consolo. Talvez seja ali que o horror encontra lar. No final, somos nós que prendemos a respiração, temendo o que ele fará a seguir. O narrador nos lembra que nem tudo é o que parece, que as portas podem esconder segredos maiores do que imaginamos. Um rangido se ouve lá embaixo. Algo se moveu ou foi apenas o vento? O cheiro de morte se torna mais forte, sufocante. E Ed Gein ri, baixinho, como quem partilha um segredo com alguém. E se, no final das contas, o medo fosse mais familiar do que pensamos? Ed Gein nunca conseguiu fugir da voz da mãe. Mesmo depois que a terra a engoliu, os sussurros dela continuavam ecoando em sua mente, latejando como uma dor que não passa. Às vezes, ele acordava no meio da noite e ouvia o chamado. Uma ordem suave, quase maternal, mas carregada de algo mais sombrio. O cheiro do porão misturava-se ao som, criando uma névoa densa que invadia seus pensamentos. Ele não sabia, mas se ela estava morta de verdade. A casa parecia conspirar com as vozes, rangendo nos momentos certos, como se respirasse. Cada tábua, cada fresta, tinha a capacidade de trazer a mãe de volta. Ed sentia sua presença como se ela estivesse de pé, olhando por trás dele. O olhar severo, os lábios tensos, a língua afiada que nunca poupou palavras de reprovação. Ela sussurrava coisas que ninguém mais escutava, e ele obedecia. O horror começava ali, na mente que não encontrava silêncio. Às vezes, ele se sentava na poltrona manchada de mofo no escuro e conversava com ela. O ar ficava pesado, como se alguém respirasse ao seu lado. Ele falava de suas coleções, de suas descobertas nos cemitérios, e ela, invisível, o encorajava com murmúrios úmidos de aprovação. O som era tão real que Ed chegava a estender a mão, esperando encontrá-la. Mas o vazio devolvia apenas o toque frio da solidão. As paredes pareciam ouvi-lo também. Em certas noites, ele via sombras projetadas no teto, formando rostos e silhuetas que se mexiam sozinhos. Ele não tinha certeza se era o cansaço ou o inferno particular em que vivia, mas de algum jeito aquilo confortava. Cada sombra era uma companhia, uma testemunha silenciosa do que ele fazia e do que ainda faria. O cheiro da morte e o sussurro da mãe se misturavam como velhas amigas. Havia momentos em que Ed esquecia que o resto do mundo existia. Só ele e ela, mesmo que apenas na mente dele, partilhavam segredos que ninguém mais saberia. Ela o elogiava por suas criações, pelas lembranças costuradas em pele e ossos, e ele, ávido por aprovação, sorria com a inocência de uma criança. No fundo, ainda era o filho que só queria ser amado. Mas o amor dela vinha com o gosto amargo da loucura. O narrador, sussurrando em nossos ouvidos, nos faz sentir a claustrofobia daquele vínculo. Cada palavra da mãe, cada risada contida, parecia uma corda apertando o pescoço. O medo não estava apenas nas vítimas de Ed, mas também na devoção cega de um filho a uma voz que talvez só existisse em sua cabeça. O som era mais forte à noite, quando a lua iluminava a casa como um holofote macabro. E então ela falava, e ele obedecia. Um rangido no assoalho, um suspiro no corredor, uma brisa gelada que carregava o perfume dela, misto de talco barato e desespero.
Ed fechava os olhos e sentia o abraço invisível. O narrador nos alerta. Às vezes, as vozes que escutamos podem vir de dentro. O horror não é sempre algo externo. Muitas vezes, ele mora em nós. E quando deixamos as portas da mente abertas, não sabemos mais quem está comandando o corpo. No final, o silêncio parecia ainda mais pesado do que o som. Era ali que o medo se escondia, pronto para saltar quando a mente fraquejasse. Ed Gein, com as mãos manchadas, olhava para o teto como se aguardasse um sinal. Talvez fosse apenas o vento batendo na janela, ou talvez fosse o chamado da mãe, ordenando mais uma vez. E se fosse a nossa mente, no escuro, quem nos traísse? O narrador nos deixa com essa pergunta latejando. A casa de Ed Gein não era apenas um lugar de madeira podre e janelas quebradas. Era um labirinto de segredos. Cada porta trancada escondia não apenas objetos, mas fragmentos da própria mente dele, espalhados como pedaços de um quebra-cabeça macabro. O corredor estreito parecia não ter fim, e o ranger do assoalho soava como um aviso para não prosseguir. Mas mesmo assim, o narrador nos guia adiante, como se não houvesse retorno. Ed caminhava lentamente, o rosto iluminado por uma luz fraca que vinha de uma lâmpada pendurada por fios expostos. As sombras dançavam nas paredes, criando formas que lembravam rostos, rostos que não deveriam estar ali. Cada trinco parecia ter sido colocado para segurar algo que ameaçava escapar. O cheiro de carne, de couro humano, de morte, misturava-se ao ar pesado. As portas respiravam, como se tivessem vida própria. Ele parava diante de cada uma, passando os dedos trêmulos pelos puxadores enferrujados, sentindo a história impressa em cada ranhura. Às vezes, encostava o ouvido na madeira, como se tentasse escutar o que estava lá dentro. Ouvia batidas, suaves, quase imperceptíveis, vindas do outro lado. Eram ecos de vozes, risadas cortadas, choros sufocados. O som da insanidade pedindo para ser libertado. O narrador descreve o suspense de forma quase cinematográfica. O silêncio é tão profundo que chega a doer nos ouvidos. Cada porta é um portal para o abismo, e Ed é o guardião de todos os horrores que habitam ali. Ele sabe que não pode abri-las de uma vez. Cada uma exige um ritual, um momento certo. A chave, enferrujada, treme em suas mãos como um inseto vivo, prestes a picar. O medo é tão real que se pode tocá-lo. Algumas portas, ele mesmo esqueceu o que guardam. O tempo apagou lembranças e o narrador nos faz sentir o perigo da curiosidade. Talvez seja melhor não saber. Talvez seja melhor viver na escuridão do corredor, onde o cheiro é apenas uma lembrança e não uma prova. Mas Ed, impelido por uma força que não compreende, gira a maçaneta devagar, saboreando o som do clique que ecoa como um trovão. Dentro de cada cômodo, o horror toma forma de maneira diferente. Máscaras de pele penduradas como quadros grotescos, corpos dissecados e rearranjados em poses que desafiam a sanidade. O narrador nos mostra, em detalhes arrepiantes, o teatro de horrores que Ed montou para si mesmo, um palco onde o ator e o monstro se misturam. Os olhos que nos encaram não têm alma, são janelas vazias para o nada. Ed fecha a porta com cuidado, como se não quisesse acordar o que dorme lá dentro. Mas o narrador nos faz perceber que talvez seja tarde demais. Há algo que se mexe nas sombras, algo que respira no escuro. O ranger do assoalho denuncia a presença de alguém que não deveria existir. Ed dá um passo para trás, sentindo o frio subir pela espinha. O narrador sussurra, e se o monstro não estivesse atrás da porta, mas fosse ele mesmo? No fim, o corredor parece ainda mais escuro, mais estreito. As portas agora parecem ter olhos que nos observam. O cheiro de morte é mais forte, quase sufocante. E o narrador nos deixa com uma pergunta que nos arrepia. O que aconteceria se, por curiosidade, você também girasse a maçaneta?
Talvez não houvesse mais volta. Talvez, ao abrir a porta, fosse você quem estivesse preso do outro lado. No silêncio profundo da madrugada, havia um som que rasgava a escuridão como um segredo sendo revelado. O som da pá cavando a terra. Cada batida contra o solo soava como um pedido de socorro abafado, um grito que nunca encontraria voz. Ed Gein, com os olhos fundos e o olhar perdido, empunhava a ferramenta como se fosse uma extensão do próprio braço. O vento frio soprava, trazendo o cheiro da terra úmida, misturado ao odor agridoce da morte. O narrador nos leva até o cemitério, onde as lápides antigas guardam histórias que o tempo tenta esquecer. Mas Ed não esquece. Ele caminha entre os túmulos com uma calma perturbadora, como se cada cruz fosse um convite para a escuridão. A lua, alta no céu, projeta sombras longas, transformando o cemitério em um teatro de fantasmas. Cada passo de Ed é acompanhado pelo ranger das folhas secas, como sussurros de condenação. A pá cava fundo, misturando raízes podres e vermes famintos. O som do ferro batendo na terra é quase hipnótico, marcando o ritmo de um ritual profano. Ed sua, respira pesado. Sente o peso do passado em cada movimento. Cada vez que a lâmina corta a terra, o cheiro de podridão se intensifica. Ele sabe o que busca, partes que irão completar sua coleção. A cada escavação, um novo fragmento de insanidade ganha forma. O narrador nos descreve as mãos dele calejadas, sujas de lama e algo mais. Cada calo carrega a marca de suas visitas noturnas. Ed não sente nojo, sente um prazer doentio que mistura devoção e loucura. A terra molhada gruda na pele, e cada pedaço de corpo retirado parece um troféu conquistado. A lua observa, indiferente, enquanto o horror toma forma diante de nossos olhos. Entre as covas abertas, há um silêncio pesado, como se o próprio cemitério prendesse a respiração. O vento faz as árvores rangerem, e o narrador nos faz sentir que há algo, ou alguém, assistindo de longe. Ed levanta a cabeça, como se pressentisse uma presença. Um arrepio percorre sua espinha, mas ele não para. O som da pá continua, compassado, quase como uma prece macabra que só ele entende. Às vezes, Ed fala com as ossadas que encontra, murmurando palavras que se perdem no vento. É como se ele acreditasse que aquelas vozes poderiam responder. Cada caveira, cada osso, é uma história que ele quer guardar. O narrador nos faz perceber que, para Ed, a morte não é o fim, mas um novo começo. Ele acredita que, ao costurar partes, pode devolver a vida, ou algo parecido com vida. O som da pá vai diminuindo, transformando-se em um silêncio desconfortável. O narrador nos faz prender a respiração, esperando que algo salte da escuridão. Ed limpa o suor da testa. Observa o buraco aberto e sorri. Ali, naquela escuridão lamacenta, ele encontra o que procura. Uma mão ossuda, um pedaço de pele. Cada fragmento é um degrau a mais na escada que leva à insanidade, e ele sobe degrau por degrau. No fim, o narrador nos deixa com um som ecoando nos ouvidos, o som da pá batendo na terra, o som da insanidade, cavando raízes em nossa mente. Talvez, quando o vento soprar na próxima noite, você também ouça. Talvez o som da pá seja mais próximo do que você imagina. E, quem sabe, esteja dentro de você, esperando apenas a hora certa para começar a cavar. O amanhecer parecia ter medo de nascer naquela manhã. O céu, pálido e pesado, se recusava a trazer qualquer cor àquela terra amaldiçoada. O narrador nos conduz até a porta da casa de Ed Gein, onde a polícia, com o estômago embrulhado, respira fundo antes de entrar. Cada respiração é um suspiro de medo, uma prece muda para não enlouquecer com o que está prestes a encontrar. A maçaneta gélida cede, rangendo como se reclamasse da invasão.
O cheiro, antes contido pelas paredes, explode em todas as direções. Um fedor de carne podre, de mofo, de morte, tão denso que parece agarrar a garganta. O narrador descreve os rostos dos policiais empalidecendo, as mãos tremendo sobre as armas. Cada passo é um desafio, uma promessa de que nada jamais voltará a ser o mesmo. O horror mora ali, à espreita, pronto para mostrar sua face. Os primeiros cômodos são apenas prenúncios do inferno. Paredes descascadas, objetos fora de lugar, cortinas imundas balançando ao vento. Mas então vem o quarto, e com ele, a revelação. Cabeças humanas penduradas como troféus, pele costurada em cadeiras, tigelas feitas de crânios, um altar macabro onde a sanidade foi sacrificada. O narrador nos faz sentir o ar parado, o ranger dos ossos que não deveriam mais estar ali. Policial vomita no canto, incapaz de suportar o que vê. Outro desvia o olhar, rezando baixo. Mas o horror não para. Cada objeto parece ter vida própria. Observando, julgando, o narrador nos descreve as máscaras feitas de rostos humanos, ainda marcadas pela expressão do medo. Cada costura é um insulto à vida, uma cicatriz na mente de quem olha. Ali, Ed Gein fez do horror uma forma de arte. No meio de tudo, Ed surge quase sorrindo, como se nada estivesse errado. Seus olhos distantes, a boca contorcida num sorriso que não chega aos olhos. Ele fala com naturalidade sobre cada peça, como se estivesse mostrando a coleção de um hobby inocente. O narrador nos faz sentir o abismo que se abre entre o mundo real e o mundo dele. Ali tudo faz sentido. Para ele. Para nós, apenas o vazio. As vozes dos policiais se tornam sussurros de medo. O som das botas no assoalho é o único sinal de que ainda estão vivos. Um deles tenta falar, mas a garganta seca não permite. O narrador nos lembra que há coisas que não podem ser desfeitas, que uma vez vistas, nos acompanham para sempre. Cada canto da casa é uma ferida aberta, uma lembrança de que o mal pode morar em qualquer um. A luz que invade o ambiente parece zombar da cena, iluminando cada detalhe com crueldade. O narrador nos faz sentir o peso da realidade. Ed Gein não era apenas um monstro. Era alguém que viveu entre as pessoas, alguém que poderia ser o vizinho, o açougueiro, o homem da esquina. O medo se espalha como veneno. O som da sirene ao longe traz alívio e pavor ao mesmo tempo. A insanidade foi descoberta, mas o estrago já está feito. No fim, a porta se fecha com um rangido lento, como se a casa quisesse guardar o segredo para sempre. Mas não há como voltar atrás. O narrador nos deixa com o som das vozes confusas dos policiais, o cheiro de morte impregnado na pele e a certeza de que, mesmo do lado de fora, ninguém escapa ileso. O horror não está apenas lá dentro. Agora, ele mora na mente de quem teve coragem de olhar. O tribunal parecia mais uma câmara mortuária. As paredes frias, as luzes brancas e duras, o silêncio pesado que pairava entre as cadeiras. O narrador nos conduz por aquele ambiente carregado de tensão, onde cada olhar, dirigido a Ed Gein, era um misto de ódio, medo e repulsa. Ele, sentado no banco dos réus, parecia distante, com os olhos vagando por lugares que ninguém mais via. Um sorriso tênue brincava em seus lábios, como se aquele fosse apenas mais um capítulo de sua história. Os advogados trocavam papéis, cochichavam entre si, mas as palavras pareciam perder o sentido diante da insanidade. O juiz, rígido e pálido, tentava manter a ordem, mas o horror era maior do que qualquer sentença. O narrador descreve a sensação sufocante de estar num lugar onde a justiça não era páreo para a loucura. O som da madeira rangendo sob os pés de quem passava se misturava aos murmúrios, murmúrios de incredulidade, de medo, de impotência. Ed falava com voz calma, quase infantil,
Contava sobre as vozes da mãe, sobre as ordens que recebia, sobre os corpos que o chamavam do chão. Cada palavra, um sussurro de insanidade que arrepiava até o mais cético. O narrador nos faz sentir o desconforto dos presentes, a vontade de tapar os ouvidos, de fugir dali. Mas ninguém ousava se mover, como se o próprio medo os mantivesse presos àquelas cadeiras. As testemunhas tremiam ao relatar o que viram na casa. Os policiais, com as vozes embargadas, tentavam descrever o indescritível. Máscaras de pele, tigelas de ossos, cadeiras estofadas com a morte. Cada frase era como uma punhalada na sanidade de todos. O narrador nos faz perceber que o tribunal não era apenas o julgamento de Ed Gein, mas também o julgamento do próprio ser humano. Até onde vai nossa capacidade de horror? O psiquiatra chamado para examiná-lo falava de esquizofrenia, de transtornos mentais, de um homem perdido em sua própria mente. Mas as palavras técnicas não conseguiam apagar o medo estampado nos rostos da plateia. O narrador nos lembra que, por mais que se tente explicar, há coisas que não têm explicação. O olhar de Ed, vazio e ao mesmo tempo repleto de algo monstruoso, dizia mais do que qualquer laudo. O veredito se aproximava. Alguns rezavam, outros fechavam os olhos, tentando evitar as imagens que a mente insistia em projetar. Ed, impassível, parecia não entender a gravidade da situação. Ou talvez entendesse melhor do que todos. O narrador descreve o instante em que o juiz ergue a voz, e o silêncio se torna tão denso que parece ter vida própria. Cada palavra da sentença era uma ferida aberta na história daquela cidade. No fim, a insanidade venceu. Ed Gein foi declarado mentalmente incapaz de responder por seus atos. A plateia, estarrecida, não sabia se respirava aliviada ou ainda mais assustada. O narrador nos faz sentir o gosto amargo da dúvida. Será que o verdadeiro monstro havia sido contido? Ou será que ele continuaria a assombrar, invisível, nas memórias de cada um? A resposta não vinha. Apenas o ranger da madeira, o cheiro de medo impregnado no ar. Quando as portas do tribunal se abriram, a luz do dia pareceu zombar da escuridão que permanecia. O narrador nos deixa com o eco das vozes, o olhar vazio de Ed Gein e a certeza de que, por mais que a justiça fosse feita, o horror já havia se espalhado. E o pior, talvez ele tivesse plantado a semente da loucura em cada um que o julgou. Mesmo depois que as grades se fecharam atrás de Ed Gein, Plainfield nunca mais foi a mesma. O vento que soprava pelas ruas parecia carregar um sussurro, que não era apenas dele, mas de todas as vítimas que nunca tiveram voz. O narrador nos faz sentir a presença de algo que paira sobre a cidade. Algo que não se apaga com sentenças ou cadeados. Era como se as vozes que atormentaram Ed encontrassem outros ouvidos para assombrar. Alguns moradores diziam ouvir passos na casa vazia, rangendo como ossos partidos. Outros juravam sentir o cheiro podre que parecia brotar da terra. O narrador nos faz caminhar pelas ruas estreitas, cada sombra se alongando como dedos esqueléticos, prontos para tocar quem se aproximasse demais. A loucura de Ed Gein não foi enterrada com ele. Ela havia se espalhado como uma doença sem cura. No hospital psiquiátrico, Ed permanecia com o olhar distante, o sorriso tímido e as mãos que tremiam levemente. Alguns enfermeiros evitavam passar muito tempo com ele, temendo ouvir aquelas vozes que ninguém mais escutava. O narrador nos faz imaginar o som da respiração dele à noite, pausada, como se alguém lhe contasse segredos do outro lado da escuridão. Talvez fosse a mãe, talvez fosse algo pior. Enquanto isso, a casa de Ed apodrecia sozinha, mas viva de uma maneira estranha. As paredes rangiam, os objetos mudavam de lugar. Havia quem jurasse ter visto luzes fracas dançando pelas janelas quebradas.
O narrador nos lembra que algumas portas, mesmo trancadas, nunca se fecham de verdade. E quando a mente é o cárcere, nenhum cadeado é forte o bastante. A cidade tentou seguir em frente, mas as histórias persistiam. Crianças eram advertidas a não chegar perto da casa. Adolescentes, curiosos, desafiavam o medo e, às vezes, não voltavam os mesmos. O narrador nos faz ouvir o ranger do portão, o som do vento que carregava as vozes de quem jamais descansaria. Plainfield era agora uma cicatriz aberta, onde o horror não morria, apenas dormia. Ed, lá no fundo do hospital, ainda conversava com a mãe. Às vezes sorria e acenava para alguém que não estava lá. Os médicos chamavam isso de delírio, mas o narrador nos faz pensar. E se não fosse? E se, de alguma forma, a escuridão que ele carregava também estivesse dentro de nós, esperando o momento certo para se revelar? Cada pesadelo seria apenas um aviso de que as vozes nunca cessam. No fim, a insanidade de Ed Gein transcendeu o tempo e o espaço. Ele se tornou lenda, medo, símbolo do que há de mais sombrio no ser humano. O narrador nos sussurra ao pé do ouvido que o medo verdadeiro não está no monstro em si, mas naquilo que desperta dentro de nós quando ouvimos o som da pá ou sentimos o cheiro da morte. E se o monstro estivesse apenas adormecido, esperando para acordar? O eco das vozes permanece. O narrador nos convida a escutar com cuidado, pois em noites de vento forte, talvez possamos ouvir Ed chamando por sua mãe, pedindo que alguém abra a porta. Talvez sejamos nós a abrir mesmo sem perceber. E assim a história não termina. Apenas espera por quem ousar ouvir. Porque as vozes nunca cessam. Nunca. E assim, a história do massacre de Ed Gein se encerra. Mas, na verdade, ela nunca acaba. O cheiro da morte ainda paira no ar, como uma lembrança de que o mal não precisa de explicações para existir. O narrador nos deixa com uma sensação desconfortável, como se algo nos observasse do outro lado da porta. Talvez o verdadeiro horror não esteja apenas nas atrocidades de um homem, mas naquilo que somos capazes de imaginar quando as luzes se apagam. Você já se perguntou até onde a mente humana pode ir? Já sentiu aquela sensação de que alguém está te vigiando enquanto dorme? Talvez seja apenas o vento, ou talvez seja algo que sempre esteve ali, esperando você abrir a porta certa ou errada. Ed Gein nos ensinou que o horror não tem rosto definido. Ele se esconde em cada canto escuro da mente, pronto para pular quando menos esperamos. Agora que você conhece essa história, compartilhe nos comentários suas experiências mais estranhas. Já teve um sonho que parecia mais real do que a vida? Já sentiu a presença de alguém, mesmo estando sozinho? Eu quero saber. Conte se tiver coragem. Se gostou da história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque, acredite, a próxima história pode estar mais perto do que você imagina. E lembre-se, às vezes o monstro não está lá fora. Ele está dentro de nós.